Vamos então conversar sobre política e sobre a candidatura com o candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes. Candidato, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Estamos separados, seria um prazer tê-lo aqui comigo junto à bancada, mas os protocolos sanitários agora são muito estritos. Meu boa noite, meu obrigado. E logo minha primeira pergunta, candidato. Em primeiro lugar, uma observação pessoal, né? Eu vou para os 70, o senhor está indo para os 65. Se tornar rebelde nessa altura merece elogio. O senhor se autodenomina agora o rebelde da esperança. E o senhor tem divulgado um jingle de campanha, já podemos dizer, no qual o senhor repete um verso que se tornou muito popular entre, sobretudo, as faixas mais jovens e engajadas do eleitorado. Eu vou ler o verso que o senhor tem repetido. No passado eu morri, mas no presente eu não morro. O que o senhor quer dizer? Boa noite, William. Um abraço a você e a toda a gente querida que está conosco na CNN. Veja, rebelde eu sempre fui. Eu apenas quero dizer que eu sou um rebelde com esperança, um rebelde com projeto e quero apresentar essa rebeldia porque o Brasil não aguenta mais. O verso que eu faço é uma homenagem a um poeta de quem eu fui muito amigo e que, para minha grande honra, é meu conterrâneo de Sobral, que é o Belchior. O Belchior me deu o meu primeiro slogan de campanha. Quando eu fui pela primeira vez candidato a deputado estadual, com 25 anos, ele me deu um slogan que virou um verso muito... Quer dizer, já era um verso de uma música que acabou fazendo muito sucesso, que é Como Nossos Pais. O verso era O Novo Sempre Vem. E agora eu quero fazer a campanha final, para a presidência da República, dizendo que no ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É uma homenagem ao Belchior e à alma brasileira. Mas tem um significado profundo entre os jovens hoje, esse verso que o senhor está citando. Ele está numa música chamada Um Sujeito de Sorte. Nem sempre o senhor teve sorte nas últimas eleições presidenciais das quais participou e o senhor participa delas há muito tempo. 98, 2002, depois agora mais recentemente. O que o senhor quer dizer exatamente com isto? Este ano eu não morro. Eu sou um sujeito de sorte, eu tenho uma família maravilhosa, fui muito bem amado pelos meus pais, muito bem criado, tenho saúde, enfim, ando nas ruas do Brasil de cabeça erguida, sou tratado com muito respeito até pelos meus adversários e o insucesso que eu colhi nas eleições presidenciais apenas talvez tenha sido uma evidência a mais da minha sorte. É agora que eu estou mais maduro, estou pronto, um projeto melhor acabado para o Brasil e a necessidade que o Brasil tem, William, de mudar o modelo econômico, que se trata de emprego, salário, juro do crediário, preço de petróleo, preço de combustível, preço do gás de cozinha e um modelo de governança política, em que muda tudo para o Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, sabe, esse tal Centrão, nunca saírem do poder. Eles estavam com Fernando Henrique, com Collor, com Lula e agora estão fazendo a desgraça do Brasil de novo com Bolsonaro. É preciso mudar isso. Deixa eu aproveitar essa deixa que o senhor me deu, quando o senhor, a respeito de si mesmo, faz a referência, eu sou agora um candidato mais maduro. Eu assinalei logo no início da nossa conversa o longo tempo de estrada que o senhor tem, inclusive disputando o principal cargo como presidente da República. As suas propostas, eu vou entrar no mérito delas um pouco mais adiante, são coerentes. O senhor vem repetindo isso há 30 anos. É o candidato que mudou e, portanto, as suas propostas, que são conhecidas, desta vez terão a chance que nunca tiveram? Sem nenhuma dúvida, a chance é maior do que nunca, porque a personalidade exuberante do Lula, o carisma do Lula, acabou fazendo com que as eleições brasileiras dos últimos 30 anos todas se dessem contra ou a favor desse carisma e dessa personalidade. E o país parou de crescer, cresce um pouquinho, quebra, cresce um pouquinho, quebra, e a consequência disso são 14 milhões de brasileiros desempregados, a maior informalidade da história do Brasil, precarizando quase 2/3 da força de trabalho do país, o salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos, a infraestrutura do país colapsou, o investimento é o pior da história e faz 10 anos, William, pela primeira vez em 120 anos, entre 2010 e 2020, o Brasil não cresce nada. Talvez agora seja a hora da gente trocar essa disputa de carisma, Chico, Manel e Maria, por ideias, propostas, projetos, e eu tenho me mantido permanentemente em dia com os assuntos. Eu tenho uma proposta de economia do conhecimento que é absolutamente nova e é a única que está disponível para o povo discutir. Vamos então ao mérito de algumas das questões que o senhor propõe. O senhor tem um livro publicado, o senhor tem uma proposta de governo chamada um Plano de Desenvolvimento Nacional,
que muitos dos economistas que nos acompanham, as pessoas aqui interessadas em política, dirão: isto soa muito para o passado. Isto soa como nacional desenvolvimentismo que ficou no caminho nas últimas décadas. O senhor está sendo diplomata, na verdade. O Brasil não cresce há 30 anos, não é só há 10 anos. A nossa produtividade está estagnada há 40 anos, mais ou menos. O nó é político. Como é que o senhor quer desatar esse nó? Veja, o Brasil precisa entender qual é o caminho do crescimento. Nenhuma nação desenvolvida do mundo se desenvolveu com base no capital dos outros. E essa é a premissa do equívoco que tange o Brasil desde o Fernando Henrique, repetido pelo Lula, repetido pela Dilma, repetido pelo Michel Temer, repetido pelo Bolsonaro. A minha proposta entra num caminho de construção da poupança nacional através de um desenho absolutamente novo e absolutamente original, porém em linha com as melhores práticas do mundo e com a melhor literatura do mundo, tanto na questão do desenho dos tributos do país, que hoje penalizam só quem produz e trabalha, cobra muito mais de pobre da classe média e transforma o Brasil num paraíso fiscal dos super ricos. Por exemplo, o Brasil não cobra tributos sobre lucros e dividendos empresariais. É o único país ao lado da pequena história que não cobra isso. Um desenho previdenciário que cria uma ferramenta de poupança moderníssima, que o Brasil abriu mão e só está nessa omissão com a Argentina e a Venezuela, 3 países absolutamente quebrados. E você tem razão, o Brasil perdeu a vocação de crescer nesses 30 anos. Mas quando eu falo parou de crescer mesmo. Entre 2010 e 2020, 6 anos de PT, 2 anos de Michel Temer, que o Lula botou irresponsavelmente por esses conchavos dele na linha de sucessão, e 2 anos de Bolsonaro, o Brasil cresceu 0 pela primeira vez em 120 anos. E a partir daí entender na questão da ciência e da tecnologia, numa radical mudança do padrão de educação pública do Brasil, que nós já temos como mostrar como é que funciona, tendo o Ceará hoje, o lugar onde eu comecei a trabalhar, onde uma equipe imensa de pessoas a qual eu pertenço, produziu a melhor educação pública do Brasil, onde um jovem está em tempo integral, em nível médio, adquirindo uma profissão e saindo da escola direto para as empresas com estágio remunerado pelo governo. Candidato, o senhor acabou de mencionar a sua própria experiência. O senhor foi eleito muito jovem prefeito de Fortaleza, também um dos mais jovens governadores lá do Ceará. Isso faz mais ou menos 30 anos. De lá para cá, nossa situação fiscal só se deteriorou. O senhor acabou de apontar, e me parece com toda a propriedade, como a ausência de poupança prejudica qualquer perspectiva de investimento. E qualquer um sabe que sem poupança e sem investimento não há crescimento. Só que a situação fiscal se tornou de tal maneira grave que poucas escolhas o senhor terá como presidente, caso eleito pelo povo brasileiro, a não ser atacá-la em primeiro lugar, ou não? Sem nenhuma dúvida. A velha esquerda que o PT representa não tem noção clara de que a forma de alguém progressista interferir na vida do povo, melhorar a vida do povo, qualificar o desenvolvimento, gerar emprego, melhorar os serviços públicos, é a saúde das contas do governo. Deixa eu lhe dizer, ainda que brevemente, eu quero ser muito telegráfico, e quem tiver dúvida, eu estou à disposição nas minhas redes, por favor, não deixe de participar dessa discussão. Eu tenho um livro escrito com detalhes. Mas eu fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, governei o 8º estado brasileiro, fui prefeito da 5ª maior cidade do Brasil e sou o único homem público brasileiro que nunca gastou mais do que arrecadava, nem um único dia sequer. E é isso que eu vou fazer, William. Está bem planejado um modelo completo de reestruturação das finanças brasileiras. Veja aí, rapidamente, para a gente não perder tempo. Eu vou cortar 20% de todas as renúncias fiscais abusivas. O que é isso? Salmão, filé mignon e queijo suíço estão dispensados de pagar PIS/COFINS na cesta básica do Brasil, por pura fraude e picaretagem. Eu, com isso, acabando essa picaretagem, que é só um exemplo que eu estou dando, eu conheço lugar para tirar aí 70 bilhões. Mas nessa aí eu acho 8. Com 8 bilhões eu boto 1 milhão de crianças brasileiras das nossas periferias numa creche em tempo integral, como nós estamos universalizando na minha cidade, em Sobral, e vamos avançar também para universalizar no Ceará. O Brasil vai cobrar comigo o que eu já cobrei como ministro da Fazenda, imposto sobre os superlucros. Lucros e dividendos empresariais, só o Brasil e a Estônia não cobram. Aqui eu arrecado mais 60 bilhões de reais por ano. O Brasil comigo cobrará um tributo sobre grandes patrimônios, grandes fortunas, de 50 centavos a cada 100 reais de fortuna, 50 centavos, apenas e tão somente das fortunas acima de 20 milhões de reais. Atinge os 58 mil brasileiros e arrecado mais 50 bilhões de reais. Pronto, William, acabou o déficit.
Só que se nós juntarmos esses 200 bilhões de reais com esse tipo de engenharia institucional que absurdamente se introduziu na Constituição brasileira, entre elas o teto de gastos, eu vou fazer esse sacrifício para jogar dinheiro no saco sem fundo da dívida. E aqui está a grande chave da única pessoa que está propondo uma mudança radical nessa rendição que o Brasil tem há 30 anos ao sistema financeiro e aos seus lucros abusivos. Combinaria com o seu slogan atual, rebelde da esperança. Sim, senhor. Precisará de uma enorme dose de rebeldia, Ciro, considerando o imbróglio político-institucional a qual o senhor já se referiu 4 vezes na nossa conversa. Em algumas dessas referências, o senhor foi com o dedo acusador em direção a importantes caciques do Centrão. Todos sabemos, e a sua experiência política seguramente lhe diz isso também, que caso eleito presidente, o senhor não governa se não estabelecer alguma forma ou alguma fórmula de entendimento com essas forças políticas que, em relação aos seus adversários, o senhor disse são das mais sórdidas do país. Com quem que o senhor pretende se coligar? Eu vou governar com quem o povo eleger. Eu sou talvez o único candidato que, com toda franqueza e transparência, que é o meu estilo, afirma isso. Então eu vou governar com quem o povo eleger. Entretanto, antes disso acontecer, eu vou pedir ao povo que, ao votar em mim, não vote na minha personalidade, não vote no Chico, no Manel, na Maria, no Lula, no Bolsonaro, no Ciro, ou seja lá em quem for. Exija de todos nós uma ideia, uma proposta, porque isso, William, é que antecipa a força que nós temos que mudar esse modelo de governança política, cujo fracasso é certo. Escute aqui, veja a democracia, continuarei sendo o mais breve possível. O Collor foi cassado, governou com essa gente. O Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganharam eleição nacional, governou com essa gente. O Lula foi parar na cadeia, governou com essa gente. A Dilma foi cassada, governou com essa gente. O Michel Temer saiu pela porta dos fundos, governou com essa gente. E o Bolsonaro está desmoralizado, governando com essa gente. Ou seja, por esse caminho é certo o fracasso. Como é que nós vamos fazer então para resolver o problema? Eu tenho escrito o itinerário. Primeiro, propor antes, eu acabei de dizer aqui que vou cobrar imposto dos super ricos. Se o povo votar em mim, eu estou dizendo que vou cobrar imposto dos super ricos. Portanto, o deputado que se eleger estará elegendo uma decisão programática para além de uma liderança para o país. Eu vou propor as reformas num pacote só. Vai ser uma revisão constitucional toda coerente, vai reconstitucionalizar o Brasil numa iniciativa só. Vou propor nos 6 primeiros meses, coisa que ninguém fez. Fernando Henrique teve a oportunidade de ouro, não mudou nada. Lula passou 30 anos praticamente mandando no Brasil, de dentro ou de fora do poder, só deixou no Brasil a tomada de 3 pinos. Não mudou uma instituição sequer e está aí, o povo perdeu tudo que ganhou com ele e ele agora quer que o povo esqueça, como nós vimos no noticiário, que ele é o responsável por esses conchavos dele e por essa ambição desmedida de poder que ele tem pelo poder. Ele quer fazer de conta que a Dilma não foi uma cria dele, uma imposição dele pela popularidade generosa que ele teve e tem ainda em parte importante da população brasileira. Mas a chave disso são 2 coisas para mudar. A proposta antecedente, propor nos 6 primeiros meses, mediar um novo pacto federativo. 23 dos 27 estados brasileiros estão quebrados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul estão com as suas finanças completamente falidas. E com eles mais 19 estados do Brasil. O Ceará é o único que há 30 anos não deixa nada a dever, não está devendo um centavo, não tem um dia sequer de desequilíbrio. E expandimos o serviço público por 2 vezes a polícia, por mais de 2 vezes a educação, por quase 2 vezes a saúde do Estado. Mas veja, só terminando o raciocínio, eu trocarei por um grande novo pacto de governadores e prefeitos a mediação de gabinetes onde vale a propina, toma lá da cá, por um grande, novo e generoso pacto nacional. E, chave final, essa reforma será mandada a voto popular direto através de um plebiscito e referendo. E eu, Ciro Gomes, vou abrir mão da minha própria reeleição para que o mundo político, ao dar ao país as reformas que nós precisamos e não podemos mais adiar, não acho que com isso eu vou ter tanto sucesso que vou me reeleger. Eu abrirei mão, dando o primeiro exemplo a mim mesmo, de qualquer reeleição. Vamos ver 2 aspectos que o senhor mencionou que me parecem relevantes, inclusive para a rota que o senhor está prometendo ao eleitor. O primeiro é o seguinte: me parece que o senhor vai precisar de um grande pacto com deputados. A figura do presidente, quando o senhor pela primeira vez disputou esse cargo em 1998, e hoje a figura do presidente é muito mais fraca do que foi 30 anos atrás. Em parte
Jair Bolsonaro entregou ao Centrão instrumentos tradicionais de poder, que é a alocação de recursos via orçamento. O senhor vai reverter isso? Sem dúvida. Emenda do relator, essa excrescência acabará no primeiro dia. Evidentemente que emendas individuais, o prestígio ao parlamento... Deixa eu dizer aqui um pouquinho para o brasileiro que ainda não me conhece bem. Eu fui deputado estadual 2 vezes. Eu fui líder de governo e líder de oposição. Conheço os 2 lados do balcão da luta política. Eu fui prefeito e manejei vereadores. E eu governei em absoluta paz. Eu fui governador e manejei praticamente a unanimidade da Assembleia do Ceará. Eu mesmo fui o deputado federal mais votado do Brasil. Conheço boa parte dessa gente com grande intimidade. Fui colega do Ciro Nogueira, até do Bolsonaro eu fui contemporâneo na Câmara Federal. Eu sei bastante bem que não é necessário que o governo se renda a esse itinerário de corrupção, de ladroeira, de fisiologia. Por quê? Porque isso é o caminho do desastre. Eu vou dizer de novo, o Lula foi para a cadeia, o Fernando Henrique nunca mais o PSDB ganhou eleição nacional, o Collor foi cassado, a Dilma foi cassada. Eu vou ser o presidente que vou restaurar a autoridade da presidência da República no Brasil. O outro aspecto que o senhor mencionou, o segundo, como eu disse agora na minha última pergunta, se refere ao que o senhor chamou, inclusive no seu discurso, quando assumiu a candidatura na semana passada, de novos instrumentos da democracia direta, plebiscitos e referendos. Até onde o senhor acha que o STF deixa o senhor chegar? Ou isso não está parecendo um pouco, eu vou lhe provocar, chavista? Não, isso a elite brasileira, que não é o seu caso, adora dizer, mas plebiscitos e referendos é a ferramenta da democracia moderna. Os Estados Unidos, a Alemanha, a Itália, a França, a Inglaterra fazem plebiscitos e referendos diariamente para assuntos, inclusive, extremamente mundanos. Ninguém aumenta IPTU num pequeno município da Inglaterra se não for diretamente votado pelo povo. E no caso brasileiro, são elementos que estão previstos na nossa Constituição Federal. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, vai me proteger. Agora, por que eu quero fazer isso? Eu não quero fazer isso para criar crise, eu quero fazer isso para dar ao povo brasileiro um caminho para resolver as crises, sem ser essa lógica de impasse que o presidencialismo produziu e sem essa rendição da presidência da República, a ladroeira, a fisiologia. O William Vac, nós estamos com a menor taxa de investimento da história do Brasil. Vai sobrar esse ano 22 bilhões, 25 bilhões de reais, na melhor hipótese. O Bolsonaro entregou 20 bilhões para a tal emenda do relator, que é um orçamento secreto que a imprensa brasileira fala, onde, claro que há muitas exceções, mas por regra estão roubando 40%. Eu vou para o poder para mudar isso. Isso é o que me separa do Lula, do Bolsonaro e dessa gente que não tem proposta para o Brasil e que quer que o povo vote só no Chico, no Manel, no carisma, na picanha, na cerveja, na defesa da família, contra o comunismo. Não é possível que a gente, vote no Bolsonaro para protestar contra a contradição do Lula e do PT, da corrupção e da crise econômica, e agora vai votar no PT e no Lula para se livrar do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, Brasil, vamos dar uma chance a uma coisa nova. Vamos arredondando então a nossa conversa, indo para o final dela, candidato, falando um pouco da sua tática eleitoral. O seu discurso, longo discurso, 46 minutos, quando o senhor assumiu a candidatura na semana passada, em boa parte, se poderia dizer, seria o discurso de um tradicional partido de esquerda. De quem o senhor pretende tirar votos para chegar no segundo turno? Do Lula? Eu quero unir o povo brasileiro, William. Essas coisas não são assim. Claro que a elite brasileira quer antecipar e quer resolver a eleição nos gabinetes, fazendo as tratativas, os grandes conchavos. Você veja, o Lula acusou o Alckmin e vice-versa a vida inteira de ser o lado um, dizendo que é o lado oposto do outro. Percebe? E agora se acham absolutamente autorizados a se reunirem, não por um projeto que ninguém conhece, porque se houvesse aí uma mesa onde todos nós sentássemos para fazer um grande acordo para mudar o Brasil, eu me convido para estar nessa mesa. Não é um conchavo para tirar o povo da jogada. E isso eu não vou aceitar. Então eu vou falar para todos os brasileiros com a intenção de reconciliar a nação brasileira. Chega de ódio. Nós precisamos combater a corrupção, nós precisamos celebrar um novo modelo de desenvolvimento, nós precisamos nos lembrar que hoje tem 70, 80 milhões de pessoas ou desempregadas ou trabalhando 70, 80 horas semanais sem nenhum direito na precarização. E nós precisamos nos lembrar que 129 milhões de pessoas hoje, no país que mais produz comida no mundo, vão morrer com o estômago, vão dormir com o estômago roendo, porque não comeram o suficiente nesse país. O senhor, a minha pergunta, se o senhor imagina que dentro da sua tática eleitoral lhe traria maiores benefícios eleitorais roubar eleitores do Lula, o senhor fez uma
digamos, o senhor trouxe bons pontos do seu programa. Agora, a outra pergunta é pelo outro lado. O senhor vê Bolsonaro no segundo turno como seu adversário? Não vejo. Evidentemente que é um palpite. Eu não consigo ver o Bolsonaro nas eleições. Eu, tenho dúvida de que ele persistirá como candidato. E a minha tese é simples das pessoas entenderem. A reeleição é uma coisa tão deformadora do processo democrático brasileiro, foi uma das tragédias que se introduziu nos costumes do Brasil, que ela, na prática, é um plebiscito num mandato de 8 anos. É um plebiscito que acontece no meio de um mandato de 8 anos. E o Bolsonaro conseguiu a proeza de ter um plebiscito hoje de 75% a 80% do povo contra ele, que tem 20% a 25%. Ora, será que ele, com a personalidade que ele tem, vendo que isso lá para julho, quando as coisas de fato começarem a se definir, nosso povo começar a se ligar no processo eleitoral, porque hoje está todo mundo se virando, acordando de madrugada para procurar emprego, se virando nos 30 para comer, para pagar aluguel, com 63 milhões de pessoas humilhadas no SPC, tudo que não passa na cabeça do nosso povo é política e eleição. Porém, o Bolsonaro ali por julho, será que vai se manter candidato? Eu duvido, e depende do povo. Se o povo continuar fazendo o que nós temos que fazer, mostrar que ele mentiu, nos enganou, e que ele produziu a volta do Lula e do PT, inclusive com o dedo no nariz, que faz com que a gente esqueça da ladroeira. Meu irmão, o Palocci devolveu 100 milhões de reais. Tudo bem que o Moro trocou os pés pelas mãos, fez tudo errado e eu denunciei na época. Mas o Palocci era o braço direito do Lula, fundador do PT. Ele devolveu 100 milhões de reais confessando que roubou. Se isso for verdade e o dinheiro está no cofre do governo, não é possível que a gente esqueça que isso aconteceu. Minha última pergunta, a derradeira promessa é a última. É pouco ou é muito tempo até julho? Olha, no Brasil é o tempo do mundo todo. Por quê? Veja, eu fui candidato em 2018. Sabe, nessa época, janeiro de 2018, quantos brasileiros, eu inclusive, davam um centavo furado pela notícia de que o Bolsonaro ia ser o presidente do Brasil? Ninguém. Ninguém. De repente aconteceu uma facada, o Bolsonaro teve o pretexto para não ir nos debates, o Lula mentiu que era candidato de dentro da cadeia, trocou a candidatura mentirosa dele por um camarada que tinha perdido a eleição em São Paulo no primeiro turno, tirando 16% dos votos, perdendo em todas as urnas, escolheu para ser o cara que é marcado para perder. Por quê? Porque queria que o Brasil se desastrasse e o cenário de todo mundo esquecer as contradições que produziram o Bolsonaro, cuja responsabilidade central é do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver o que vai acontecer. Você acha que o Lula vai passar assim, como ele está passando, só na lambança, picanha, cerveja, conchavo para cá, conchavo para lá, juntar o Alckmin e o Boulos em São Paulo? Conferir, só se eu não conhecer bem o Brasil. Ao candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, nosso obrigado do Jornal da CNN pela participação aqui no nosso estúdio. Boa noite. Boa noite, muito obrigado a todos e acompanhe a gente nas nossas redes.